Aproveitando que os irmãos se encontram de pé, vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Josué, capítulo 24, e o versículo 15. Os irmãos que se óculos hoje, hein? Estou sofrendo, viu? Eu queria ter minha esposa para ler esse versículo para mim. 24, versículo 15. A gente passou dos 40, né, pastor? O senhor passou e tá de boa, hein? Eu, quando chego aos 41 anos, peguei o óculos do meu sogro, coloquei nos olhos, pulei a Bíblia, peraí, tem alguma coisa errada aqui que eu não fui contar, quase era cego. Irmãos, Josué 24 e o versículo 15 até o versículo 19. Leia, por favor, filho. 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem se serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porém, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, portanto, é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Aleluia. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, mestre, lemos a tua palavra, Senhor. Deus, venha falar conosco nessa noite, venha falar comigo, meu Pai, venha falar com a tua igreja, meu Pai. Nós te pedimos, meu Pai, dê graça, nos ajude, meu Pai. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmãos. Meus irmãos, maravilha, hein? Diante de um culto abençoado, um culto com participação das crianças, né? Eu fico pensando assim, como é maravilhoso. Aqui está o futuro da igreja, né? O futuro da nação, as nossas crianças, né? Eu fico pensando que eu, quando era criança, não conhecia o Senhor. Meus pais não eram evangélicos, né? Ou seja, eu não vivi esse tempo. A minha esposa já viveu, ela nasceu no lar evangélico, né? Tem essas lembranças de quando eu era criança, né? Eu sei que é maravilha, meus irmãos. É lindo demais. Quero parabenizar também os pais da igreja, né? Essas crianças abençoadas, como a minha esposa falou, né? As crianças é o futuro da igreja. São os futuros missionários, né? Nós sabemos que está o futuro da nação, essas crianças. Um dia nós fomos crianças também. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, quando minha esposa falou para mim ministrar no culto da família, eu não sabia que também ia ser o culto das crianças, é tudo junto. Como foi maravilhoso, irmãos. E crianças, nós sabemos que elas aprendem de nós, né? Nós é que devemos ensinarmos as crianças, né? Vejamos aqui na Bíblia que Josué, quando aquele povo, o líder do Senhor, Josué, aquele povo ficou acocheando entre dois caminhos, ele chamou aquele povo.
Ele chamou aquele povo para o certo, colocou a sua família na frente daquele povo. A Bíblia não relata, mas para o certo ele colocou, né, pastor? E para o certo apontou a sua família perante aquele povo e disse: eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, ele e a sua família escolheu servir ao Senhor. Ele perguntou àquele povo: o que eles queriam seguir? Serão os deuses dos vossos pais, já morreu, como foi lido aqui. Mas por ele e a sua casa escolheu servir ao Senhor. Meus irmãos, o que eu quero dizer nesta noite é que nós, pais e mães, temos a responsabilidade com a nossa família. O futuro dos nossos filhos depende de nós. Por que não dizer assim? Depende de nós. Que se nós ensinarmos nossos filhos o caminho que ele deve andar, ou no caminho que deve andar, os nossos filhos vai ser bem sucedido. Eu estava orando, né, em espírito, pensando, eu pensei assim: se eu não fosse casado e eu não tivesse filho, pastor, não tivesse uma família, meus filhos, como os irmãos conhecem, eu acho que eu não podia estar falando de família, falando de filho, porque eu podia estar falando algo que eu não tenho experiência nenhuma. Como é que eu falo de algo que eu não, né? Mas vem cá, ele não sabe, eu nunca tenho filho, nunca tenho nenhum filho, ele está falando assim, ele não sabe. Mas Deus me concedeu uma família, irmãos. Deus me deu 3 filhos. Os irmãos conhecem, né? O meu filho mais velho toca na igreja, no Candeias, onde nós congregamos por 12 anos, e meus outros filhos estão aqui. O Lucas e o Caio estão ali. O Lucas está de cabeça baixa, não estou enxergando. Então, irmãos, como vocês conhecem, né? Então, nós sempre ensinamos nossos filhos a respeitar a todos, né? E, em primeiro lugar, amar o Senhor acima de tudo, porque Deus, Ele é tudo, irmãos. Não adianta eu ser bem sucedido profissionalmente, a minha esposa numa profissão dela, e meus filhos. Os irmãos estão entendendo? Então, nossos filhos, irmãos, é tudo para nós. Deus nos confiou o maior presente aqui na terra: é filhos. Os filhos são a herança do Senhor. É a Bíblia quem fala. Os nossos filhos são a herança do Senhor. Tem pessoas que é casado e não tem filho. Luta, gasta. Eu tenho um amigo mesmo lá na região de Irecê, em João Dourado, estive com ele agora, né? Conversando com ele. Ele é bem meu amigo mesmo, a gente conversando, sabe, sobre família. Ele é casado há 12 anos que ele é casado. E eu perguntei para ele sobre filho. Ele: meu irmão, eu estou lutando. Estou esperando em Deus, que eu já gastei muito já. Ele, de uma vez, ele gastou 50 mil reais em inseminação artificial, e ele não tem filho. Ou seja, o sonho dele é ter filho, mas ele não tem ainda. Entendeu, meus irmãos? Então, o filho é bênção do Senhor. Às vezes tem pessoa que não tem filho, que Deus não concede, né? Meus irmãos, eu quero, juntamente com os irmãos, ler nessa noite alguns versículos, né? Para não ficar só em minhas palavras. Os irmãos veem como uma responsabilidade nossa, de nossos filhos. Os irmãos, os filhos obedeçam a seus pais. Nós sabemos também que os filhos devem obedecer aos pais, né? Devem obedecer aos pais. E nós, pais, devemos ensinar nossos filhos. Amém, irmãos? Amém. Os pais não devem irritar os nossos filhos. Está na Bíblia. Deve ensinar, sabe? Ou seja, ensinar, orar juntamente com eles, porque tudo depende de nós. Como a irmã falou, não é a igreja que ensina nossos filhos, é nós que ensinamos. Não é a escola que ensina nossos filhos, a escola educa, mas a educação vem de casa. Se nossos filhos têm uma vida turbulenta em casa, mas não ensinarmos para ele, ele chega na escola, vai brigar, vai fazer um monte de coisa. Então nós temos que ensinar nossos filhos em casa, obedecer aos professores, né, pastor? O tempo nosso era diferente, né? Mas hoje que nós cristãos devemos ensinar nossos filhos. Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe não falava comigo,
né? A gente ia, tinha o maior respeito às pessoas mais velhas, né? A tia Vendinha perto da minha casa, ela mandava comprar as coisas, a tia falava, seu Miguel, droga a língua, falava, seu Miguel, respeita os mais velhos. Ou seja, irmãos, foi de bênção. A minha mãe me ensinou. Meus irmãos, em Efésios no capítulo 4, versículo 6, um irmão pode ler, por favor? Eu já comentei outros dias, mas eu sou mais para ensinar. Eu gosto de falar aquilo que eu aprendo, né? Na igreja, do pastor, da liderança, da Bíblia, da palavra de Deus. Eu gosto de aprender, eu gosto de passar aquilo que eu aprendo, irmãos. Efésios no capítulo 6, irmãos. Um irmão pode ler, por favor? 6, o versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém, irmãos? Criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Os pais estão ouvindo? Criai-vos na doutrina do Senhor. Amém, meus irmãos? Ensinar com persistência os seus filhos. Converse sobre eles quando estiverem sentados em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Os irmãos estão entendendo? Às vezes, irmãos, a palavra está falando comigo também, que às vezes eu também eu não faço assim. Mas o filho está grande já, né? Tem um rapazão aí, como os irmãos conhecem, né? Mas a criança, os pais devem estar sempre ali atentos, né? Ensinando. Porque é nós que ensinamos. Esse dever é nosso de ensinar, é nosso. É nosso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Ó, discipline seus filhos. Discipline seus filhos. E ele dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Olha só. Quando você ensina seus filhos, ele dará paz. Não é só ensinar a falar e esquecer, não. É como minha esposa fala em casa. Pode ser um disco ralado mesmo. Aqueles ralados que falam o tempo todo. Fale. Sabe, irmão? Não devemos desistir. Não devemos, deixar de disciplinar o seu filho. A disciplina do seu filho. O que é disciplinar, irmãos? Os irmãos sabem o que é disciplinar. Pastor Cardoso, né, sabe muito disso. Uma pessoa que, né, que viveu outro tempo também, como eu também não sou mais criança. Ou seja, é a disciplina. A disciplina, meus irmãos. O seu filho dará paz. Às vezes, a pessoa, nós pais, né, deixa as coisas de todo jeito. Aí depois o filho entra pelo caminho errado. Né? Quem foi o culpado? Nós. Que não disciplinou, não ficou atento, não ficou descorralado, falou, isso é errado, isso não é certo, isso não é errado, isso é errado, não está certo isso. Ou seja, sabe, meus irmãos, que às vezes os nossos filhos se envolvem, né, até mesmo nas redes sociais, né? Às vezes tem hora que chega a hora de ir para a igreja, esquece que é o dia de culto. Nós temos que chamar atenção, hoje é culto e vamos para a igreja. Vamos adorar o Senhor. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono das nossas vidas, do nosso fôlego. Deus é dono de tudo, meus irmãos. Jamais devemos deixar de estar indo para a casa do Senhor, adorar o Senhor, aprender no templo do Senhor. Amém, meus irmãos? Os filhos são a herança do Senhor. Uma recompensa que Ele nos dá. Então, os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Quem nos deu? Deus. Deus que nos deu essa herança. Como eu falei, tem pessoas que lutam para ter um filho e não conseguem. E não conseguem. Então, Deus nos deu uma família, irmãos. Então, se você não quiser ter trabalho, de cuidar, ou seja, então não tenha. Porque hoje, você pode planejar tudo. Hoje não é os tempos antigos, né? Você pode planejar. É pecado? A Bíblia não relata que é pecado, né? Você quer ter filho? Prepare, tenha. Que filho, como já falou, está na Bíblia, heranças do Senhor. Amém, meus irmãos? O Salmo 127, versículo 3 é que fala que os filhos são a herança do Senhor. Então, tudo que estou falando aqui, está no rascunho aqui, irmãos,
Mas eu estou falando, está na Bíblia a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos ler. E mais na frente, irmãos, vamos ler aqui. Sacerdote, os irmãos conhecem, né? O sacerdote Eli. Ele foi um sacerdote, homem de Deus, pastor. Homem de Deus. Por que não dizer que ele foi homem de Deus? Sim. Só que ele não preocupou com seus filhos. Teve os seus filhos e deixou, sabe, a revelia. E o que aconteceu foi trágico. Os filhos de Eli. Ele não cuidou dos filhos. Ele não cuidou dos seus filhos. Algum irmão pode ler? Por favor. Então, irmãos, não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil cuidar de filhos. Leia lá em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 12. O irmão pode ler 1 Samuel 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, que não conheciam o Senhor. Viu, irmãos? Os filhos do sacerdote, filho de Belial, não conhecia o Senhor. Então, pastor, você vê como é que é as coisas? Filho de um sacerdote e não conhecia ao Senhor. É brincadeira, irmão Danilo? Ou seja, ele foi envergonhado. Os seus filhos acabou em destruição, sendo mortos. Os irmãos conhecem a história. E Deus, sabendo tudo isso aí, deu um filho para Eucana, que foi Ana, que orou pedindo ao Senhor um filho. E Deus o concedeu Samuel. E Deus o deu de presente para a obra do Senhor. E para quem? Cuidar? Eli. Irmãos, Eli é tão feliz com Samuel, para encurtar a história. Eli é tão feliz com Samuel, tão feliz com Eucana e com Ana, que de ano a ano, Ana e Eucana, ou seja, Ana, a mulher, ia levar uma túnica para Samuel, porque ele estava crescendo, né? Então ele ia crescendo, passando os anos, ela ia, ou seja, levava a túnica maiorzinha e levava para Samuel. E chegava e passava até Eli, e Eli ficava muito feliz. Olha o que Eli falou. Leia lá em 1 Samuel, no versículo 19. Olha que alegria quando Eucana e Ana ia toda vez, todo ano ia lá para o templo consagrar ao Senhor e passava lá, deixava a túnica para Samuel. Olha o que Samuel falava lá, quando via aquele casal abençoado que soube criar o seu filho, né? Aleluia. Vê lá, irmãos, versículo 19. Quem pode ler, por favor? 1 Samuel 2, isso, 2 e o versículo 19. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando seu marido subia a sacrificar ao Senhor anualmente. Pode dar continuidade, irmão. E Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltaram para o seu lugar. Amém, irmãos. Você vê? Então ele ficava feliz. Que Deus te dê mais filhos igual a Samuel. Ou seja, né? Por você lembrar, porque os meus, situação dos meus, filho de Belial, não adorava o Senhor. Ou seja, uma destruição, o Senhor de Eli. Então, meus irmãos, Eli, homem de Deus, porém ele teve cuidado com a família. Ele não cuidou dos seus filhos. Aqui a história não relata 100% como funcionou a situação de Eli, mas ele deixou as coisas à revelia. E os filhos de Eli foram uma destruição total, irmãos. Meus irmãos, o assunto é sério. Filho, nós devemos ensinar nossos filhos. Deve ensinar. Ensina o seu filho a andares no caminho do Senhor. É a tarefa mais importante, mais valiosa que os pais receberam do pastor, de Deus, irmãos. Amém? Glória a Deus. Ensinar os filhos a andarem no caminho do Senhor é a tarefa mais importante e mais valiosa que os pais receberam de Deus, do Senhor.
Amém, meus irmãos? Então, a tarefa mais valiosa e mais importante que os pais receberam de Deus. Então, não é do pastor, não, de Deus. Então, Deus deu os filhos para nós e nós devemos ensinar. Amém, meus irmãos? Eu sempre comento com minha esposa: criar filho não é fácil, não, irmãos. Criar filho não é fácil. Nós criamos 3. Não é fácil, não. E nos caminhos do Senhor, mais difícil ainda, porque o mundo já se maligna, já relata. Então não é fácil. Mas é uma tarefa muito importante e valiosa que os pais receberam do Senhor. Como eu já disse, né? Foi Deus que nos dá. Os filhos, herança do Senhor. Então foi Deus que nos deu. Então nós devemos cuidar, irmãos. Nós devemos cuidar. É o irmão aí, esqueci o nome dele. Felipe, né? Não tem filho, não, filho. Mas Deus vai te dar, viu? E você vai criar direitinho os caminhos do Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, é importante. Muito importante. Filho é importante. É bênção de Deus. Filho é bênção do Senhor. Mas é uma tarefa difícil cuidar deles. Porque não adianta nós passarmos responsabilidade para o pastor, para eles para a igreja, de forma nenhuma. A Bíblia manda nós cuidarmos. Nós cuidarmos. Amém, irmãos? É uma tarefa importante e valiosa que os pais receberam do Senhor. Eu sempre vou lembrar: receberam do Senhor. É Deus que nos deu essa tarefa para nós. Deus que nos deu. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, mesmo com o passar do tempo. Ou seja, é nós que ensinamos, irmãos. É nós que escolhemos o caminho a seguir. Hoje nós podemos escolher tudo, né? Mas devemos sempre estar junto ali com os filhos, conversando com eles, né? Discutindo com eles, vendo o que é melhor, o que você quer estudar, que faculdade você quer fazer, o que você acha melhor, vou te ajudar, estou do teu lado, vou te dar força, né? Ou seja, nós devemos estar junto com eles, em todos os sentidos, materialmente falando e espiritualmente falando. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão entendendo? Como é maravilhoso? Na arca, quando no dilúvio, os filhos de Noé foi salvo, e as suas esposas e seus filhos. Noé preocupou com seus filhos. Então os filhos de Noé foi salvo no dilúvio. E as suas noras e as mulheres de seus filhos foram todos salvos. Por quê? Porque ele se preocupou com a família. Ele se preocupou com os filhos. Então nós devemos preocupar-nos com nossos filhos. Mas preocuparmos mesmo. E o mais importante de tudo é ensinar os caminhos do Senhor. Que não há sucesso, não há nada no mundo mais importante do que nossos filhos, nós e nossos filhos estarmos na casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O homem pode ter a maior sabedoria aqui na terra, pode ser o mais inteligente materialmente falando, mas se ele não conhecer o Senhor, ele não tem nada. Que a Bíblia que diz que o homem pode ter tudo, mas se não ter Jesus, se não ter o temor ao Senhor, de nada vale nada. Porque quando o homem teme ao Senhor, ele aparta do mal, e o mal é que vai dar vida para ele. Porque a Bíblia relata que há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o fim é caminho da morte. Então muitas pessoas que estão seguindo um caminho, estão seguindo para o caminho da morte. Os irmãos estão entendendo? Meus irmãos, vou ficar por aqui, vai ficar mais um tempinho para a irmã apresentar aí, como minha esposa falou, mas que Deus abençoe os irmãos, com muitas bênçãos do céu. Deus nos dê graça, nos ajude a nós criarmos nossos filhos. Como eu já falei, não é tarefa fácil, mas Deus, Ele passou essa responsabilidade para nós, e nós buscando sabedoria nele, aprendendo na Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos ser, nosso Senhor vai ser abençoado através de nós, porque o futuro dos nossos filhos depende de nós.
Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.